Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio. Veja agora os destaques de hoje. Crime em família. Os detalhes da investigação de um assassinato. Adolescente de 16 anos matou o namorado e teve ajuda dos pais para esconder o crime. Já já você vai saber tudo sobre o caso que parece enredo de filme. Arquivado o processo contra suspeito de matar gerente de banco. O vizinho da vítima foi acusado pela polícia, mas a justiça não concordou. Já já você vai saber o porquê. As imagens de um resgate na capital. Você vai conhecer a história do Tomás, o cachorro fujão, que foi salvo pelos bombeiros. Fila grande de desempregados no Cine da capital. Ao vivo, vamos dar dicas de vagas para quem está precisando trabalhar em meio à pandemia do coronavírus. E no Fala Comunidade, um projeto que é alternativa para garantir alguma renda neste momento de dificuldades financeiras. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Vamos dar uma espiadinha lá fora, ver como é que está o tempo nesse momento. Aqui em Porto Alegre, 19 graus é a temperatura caindo. Nesse momento não chove na capital, mas a gente pode observar muitas nuvens ao fundo, a usina do gasômetro, centro histórico aqui de Porto Alegre. E até quando vai chover? Vai chover durante toda a tarde de hoje, uma chuva fraca. E depois da chuva, André, o que é que vem? Vem frio, muito frio. A temperatura amanhã deve ser de 9 graus aqui em Porto Alegre. Agora a gente tem imagens ao vivo. Gramado, nesse momento, 15 graus é a temperatura. Um movimento um pouco maior do que aquele que a gente mostrou ontem, né? A cidade começando a restabelecer aí a parte comercial também. Movimento um pouco maior em Gramado, mas fechado como está fechado aqui em Porto Alegre. E assim deve ser hoje à tarde, então, de chuva em todo o Rio Grande do Sul e depois o frio. Bom, agora eu tenho um recado para vocês com a FAB, da EVT Assessoria. Presta atenção. Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos? Você aí que comprou carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha o número aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 43 minutos e nós começamos com aquele caso. Lembra daquele caso da investigação, caso de um assassinato? Olha, parece enredo de filme. O caso da jovem aqui no Vale dos Sinos, de 16 anos, ela é a principal suspeita do homicídio do namorado de 31, lá em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, na rua Marcílio Dias. Segundo a investigação, ela foi ajudada pelos pais. O colega Lucas Abate, ao vivo, nos traz outras informações, não é mesmo? Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. De fato, uma história de filme. É até difícil para a gente que acompanha essa história, André, relatar exatamente o que aconteceu, porque é um caso ainda cercado de muitos mistérios. Mas nessa semana, André, o sigilo judicial sobre essa história caiu e hoje o delegado Márcio Niederauer, que investigou esse caso, pôde abrir algumas informações sobre essa investigação e passar alguns novos detalhes. Eu conversei agora há pouco mesmo com o delegado, em seguida a gente vai ouvir algumas falas dele, mas que a gente pode adiantar, André, é que para a versão da polícia, para a investigação da polícia, esse foi um crime premeditado e que aqueles 2 milhões de reais que foram encontrados dentro do apartamento onde aconteceu o crime, além das placas de carro, os mais de 100 celulares que foram encontrados, tudo isso, André, fazia parte de um grande golpe que era aplicado pela família dessa jovem, pela jovem de 16 anos que conversou com essa equipe e com a ajuda do João. E para a polícia, o João foi morto porque a família queria ficar com todo o valor para si, todos esses 2 milhões provenientes de golpe, a família queria ficar para si e premeditou a morte do João. Porque a versão apresentada pela menina, né? Inclusive ela concedeu entrevista falando sobre o caso, ela teria tido uma discussão, mas aí entra um amigo dela na história, né? Também não ficou muito bem explicado isso, e aí ela estaria sendo agredida pelo namorado,
e começou então dentro do apartamento uma discussão e depois termina pra gente qual é a versão dela, Lucas. Pois é, André, essa história da discussão de fato procede para a investigação, mas o que não procede é a motivação do crime. Segundo a investigação, a menina e o João Vitor Friedrich, a vítima, estavam num relacionamento, mas ele já tinha esses negócios ilegais com a família dela e eles acabaram se envolvendo. Para a versão da menina, eles foram em uma festa, acabaram discutindo, o João estava alterado e foi até a casa dizendo que ia matar toda a família e roubar esses 2 milhões, que para a família era um dinheiro legal. Para a versão da polícia, todos eles atuavam em conjunto e a família já planejava matar o João Vitor. Só que, de fato, André, aconteceu essa briga entre o casal e os pais acabaram antecipando o assassinato que era premeditado e, inclusive, não saiu da forma como eles planejaram e até por isso teve aquelas atrapalhadas deles aparecendo nas câmeras de segurança. Estamos mostrando depois, agora exatamente esse momento. Isso, aparece eles primeiro colocando uma mulher cobrindo, que seria a mãe da moça, da adolescente, cobrindo uma câmera de segurança, só que uma outra câmera, André, mais no fundo, acaba pegando o momento em que o pai e um comparsa colocam o corpo dentro da Mercedes, de uma caminhonete, e saem do local, e na sequência aparece a jovem limpando as marcas de chão. Essas atrapalhadas, dá para se assim dizer, André, para a versão da polícia, aconteceu porque o crime já estava sendo premeditado, mas não saiu como previsto. Eles não queriam matar o João Vitor naquele momento, inclusive não dessa forma, estavam negociando, inclusive, André, a compra de uma arma com silenciador para que os vizinhos não ouvissem os disparos. Bom, esse crime aconteceu na noite do dia 6 de março, né? E o corpo dele só foi encontrado 2 dias depois, sendo que o corpo estava num local e o carro abandonado num outro local, né, Lucas? Na verdade, André, 2 dias depois foi o encontro do carro, uma Mercedes com placas clonadas, mais um elemento aí misterioso nesse crime, uma Mercedes com placas clonadas, foi encontrada na cidade de Portão Queimada. O corpo, André, só na semana seguinte foi encontrado em uma cova rasa em São Sebastião do Caí. Além de todos esses elementos, o assassinato, o dinheiro, as placas, a queima desse veículo e também a ocultação do cadáver, André, a polícia ainda tenta fazer um cerco para descobrir qual era esse golpe milionário que era aplicado por essa família e essa queima de arquivo que foi feita em relação ao João. Porque aí tem uma série de elementos, né? Por exemplo, dentro do apartamento foram encontrados, como tu disseste, uma quantidade muito grande de dinheiro, dólar, euro. Foram encontradas armas, telefones celulares, placas clonadas, inclusive uma placa da Câmara dos Deputados, né, Lucas? Que depois a polícia confirmou que era uma placa falsa. E aí, depois disso tudo, o pai da menina, ele foi preso. E conta pra gente o que aconteceu depois que ele foi preso. Ele foi preso, trazido aqui para essa delegacia de onde a gente fala nesse momento, a Central de Polícia de Novo Hamburgo, levado lá para dentro, André, e no mesmo dia em que foi preso, conseguiu quebrar o braço de uma cadeira e conseguiu fugir da delegacia e só foi encontrado no mês seguinte em Santa Catarina. Então, uma sucessão de fatos, não só o encontro do dinheiro, das placas, a fuga dele, depois a localização do corpo. Então, uma história muito misteriosa. E até eu estava conversando com o delegado Márcio, André, e mostrou um inquérito com mais de 400 páginas de tantos elementos que se encontram. Inclusive, a gente já tem aí, André, para ouvir o que disse o delegado agora há pouco. Vamos antecipar sobre a motivação desse crime. Esse dinheiro todo que foi encontrado no apartamento era um dinheiro oriundo de golpes de estelionatos praticados por eles. E todos, né, faziam parte de uma associação criminosa, tinham tarefas, né, nesses golpes. E o João Vitor era o responsável pela intimidação das vítimas e para a defesa dessa quadrilha, digamos assim. Ô Lucas, e qual era o crime que eles praticavam, Lucas? Pois é, André. Eu fiz esse mesmo questionamento para o delegado. Ele disse que, em relação aos golpes, nesse primeiro momento, mesmo que tenha sido feita a quebra do sigilo, ele ainda vai manter oculto para não atrapalhar as investigações. Eu até questionei golpe do bilhete, algum tipo de golpe das cartas, né, que se tem, golpe dos nudes, como a gente vê todos os dias.
E o delegado disse, não, golpes muito maiores, envolvendo inclusive situações de fora do país. E até por isso se tinha aquelas placas falsas de Câmara dos Deputados. Então, André, um golpista grande e que, segundo a polícia, ninguém nunca registrou ocorrência contra ele, contra o pai, porque todas as pessoas envolvidas nesse golpe que botavam dinheiro nesse esquema também estavam colocando dinheiro ilegal. E qual era a função do João nesse golpe? O João seria a segurança, um braço armado, porque eles estavam sofrendo muitas pressões de pessoas que investiram e perderam dinheiro desses golpes e estavam em busca da família. Então o João surge nesse cenário como um segurança, um homem, inclusive, para levar as armas para proteger a família. Pois é, a gente tem mostrado aí, e pelo menos 2 grandes casos envolvendo pirâmides. Não sei, a gente não sabe, né, Lucas? Mas vale a gente ressaltar isso, que pelo menos um caso em Novo Hamburgo e outro em São Leopoldo. E, inclusive, me parece que beneficiados agora por causa da pandemia teriam sido liberados nessas pessoas que foram presas. Mas não sei se esse caso específico pode também ter uma relação, porque pelo que se sabe, pelo que a gente consegue perceber, não era num ramo apenas que eles atuavam. Quer dizer, a criminalidade, né, tinha um leque de ações, de ilegalidades, de crimes que eles cometiam. Agora, como que este rapaz que foi morto, de 31 anos, como que ele conheceu essa menina de 16? Já se tem essa informação, Lucas? Como que era a relação deles? E para quem está chegando agora, né, Lucas? Lucas? Lembrando, 11h51, para quem está chegando agora, o Lucas Abate está em Novo Hamburgo, porque agora não tem mais segredo, né, de justiça, essa investigação de um crime que aconteceu em Novo Hamburgo, foi no dia 6 de março, na noite do dia 6 de março, esse rapaz da direita de 31 anos foi morto. Segundo a polícia, pela investigação, foi morto pela namorada de 16 anos e pelos pais dela. Nesse momento que a gente está mostrando, é a hora que eles estavam colocando. Primeiro taparam a câmera. A mãe dela tapou a câmera com um lençol, mas não esperavam que tinha uma outra câmera na garagem e que mostrou o corpo sendo colocado dentro do porta-malas deste carro preto e depois a menina limpando o sangue que foi derramado no chão. Então eu estou conversando com o Lucas porque ele teve acesso, ele conversou com o delegado e está nos passando informações porque por trás disso é um grande crime, né? Um grande grupo criminoso e isso é essa pergunta que eu fazia. Qual era a relação inicial dele com essa menina de 16 anos e os pais dela, Lucas? Tá, vamos começar primeiro pelos golpes, André. Eu fiz esse mesmo questionamento, se tinha alguma relação com aquelas 2 empresas de pirâmide financeira e, segundo o delegado, não tem. É outro tipo de golpe, não tem nenhuma relação com esse caso de pirâmide financeira. Com relação ao namoro entre a jovem de 16 anos e o João, que foi a vítima que acabou sendo assassinado, segundo o delegado, o João trabalhava para a família, tinha essa função de segurança e nessa relação próxima, permanecendo na casa, frequentando a casa da família, acabou se aproximando da menina de 16 anos e os dois iniciaram um relacionamento. Inclusive, esse relacionamento, André, foi um dos motivos de descontentamento que a família teve e foi quando iniciou uma certa rixa entre os pais da moça e o João. E foi nesse momento que eles decidiram que queriam tirar ele para fora desse esquema criminoso, porque ele estava envolvido com a filha, então eles queriam tirar ele do ambiente. A polícia apurou que, inclusive, em outro momento, antes do crime, o pai da jovem chegou a disparar para cima como uma forma de ameaçar o João Vitor, pedindo para que ele se afastasse da filha, só que eles voltaram, reataram o namoro e naquele dia, no dia 6 de março, acabaram indo juntos para uma festa, quando houve toda essa confusão e um crime que estava sendo premeditado acabou sendo antecipado e gerando toda essa situação e controvérsia que a polícia ainda tem muito trabalho para desvendar, André. Tá certo, então daqui a pouco o Lucas Abate volta, a gente vai falar bastante desse assunto hoje, até porque não é mais segredo de justiça, pelo menos boa parte dessa investigação, e em seguida, portanto, o Lucas vai conversar mais com a gente. Agora eu vou para a redação, cadê a Gabi Lerina? Porque o Superior Tribunal de Justiça arquivou um processo contra o suspeito, agora a gente vai falar de um outro crime. Lembra daquele crime que aconteceu no interior do estado, do gerente de banco, o Jacir Potrick? Foi em novembro de 2018. E o corpo dele não foi encontrado. E o suspeito, que é um dentista, pois então agora esse processo foi arquivado. E a Gabi Lerina tem os detalhes, né, Gabi? Bom dia. Isso, bom dia, André. Todos estamos acompanhando as imagens, né, desse suposto pessoa que tinha sido acusada do envolvimento no desaparecimento do corpo deste homem, dessa vítima. Esse caso foi lá em Antagorda e saiu então a decisão, saiu na segunda-feira, quando a Justiça voltou a trabalhar em função da pandemia. Vamos então aos dados, porque é uma grande novela. Vamos ver
O que diz a decisão, então, André? O caso chegou às instâncias superiores após um recurso impetrado pelo Ministério Público do Estado, depois da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para encerrar o caso. Nessa decisão, o TJ entendeu que as provas coletadas pela perícia não apontavam a culpa de Carlos Alberto Patucci, que aparece nessas imagens entrando na casa da vítima. As perícias realizadas na casa, no condomínio e no carro do então réu não apontaram nenhum indício de que ele poderia ter matado Jacir e escondido o corpo. O advogado de Carlos Alberto afirma que foi o próprio cliente quem entregou exatamente essas imagens que nós estamos vendo das câmeras do condomínio para a polícia. Carlos chegou a ser preso, mas foi liberado depois. Quando o Tribunal de Justiça decidiu encerrar o processo, em agosto do ano passado, o Ministério Público recorreu ao STJ. Lá, os ministros entenderam que não deveriam dar provimento ao pedido do MP. Desse modo, o processo contra Carlos Alberto Patucci está encerrado na Justiça. O desaparecimento de Jacir aconteceu em novembro de 2018. Ele saiu para fazer uma pescaria e o corpo dele jamais foi encontrado. Por que esse homem que aparece nas imagens foi o principal suspeito de envolvimento no desaparecimento do corpo? Porque, de acordo com as investigações, ele e a vítima teriam uma rixa em função de uma dívida de aluguel. Então, ele foi apontado desde os primeiros momentos da investigação do crime como o principal suspeito de envolvimento. E essa imagem, né, Gabi, ele, segundo a acusação, ele teria tentado mudar o ângulo da câmera para supostamente não mostrar algo que poderia acontecer ali. E essa foi a argumentação, o que, pelo visto, né, não procedeu, pelo menos, esse argumento aí da acusação. Isso, esse caso aconteceu lá em novembro de 2018, eu lembro bastante, até que a família, a viúva, foi à imprensa, pediu ajuda, porque o corpo dele ficou desaparecido e ele está desaparecido. Nunca foi encontrado o corpo da vítima. Então, imagina só também para a angústia dessa família, né, de todo esse envolvimento. Diz que o dentista, né, o acusado, né, até então, ele era proprietário de um prédio em que era alugado para funcionar esse banco. E aí foi construído um outro prédio, ou seja, o banco mudou, como ele era gerente do banco, mudou o prédio da agência. E aí a motivação, né, segundo a acusação, teria sido essa. Essa seria a rixa. E aí o momento que ele aparece, ele mudando, que a câmera que grava, é a câmera então da casa dele que grava o momento que ele vira a câmera. Eu só não lembro desse argumento dele, o que foi que ele alegou pelo fato de ter mexido na câmera. Me parece que foi até por um posicionamento melhor de segurança, porque é um condomínio de casas ali, né, Gabi? Isso. É um condomínio que tem lá na cidade de Antagora. Então, casas muito bonitas ali, por sinal, né, André? Mas, enfim, é uma grande repercussão nesse caso que teve fim na Justiça. E o mistério continua, né? A gente vê o cãozinho ali na imagem. Nosso próximo assunto tem a ver com um cachorro. Um cão foi resgatado pelos bombeiros aqui em Porto Alegre, que é o Thomas. O Thomas fugiu, André. Pois é, ele deu uma escapulida de casa. Foi ontem pela manhã. Esse caso aconteceu no Riacho Sarandi, na zona norte aqui de Porto Alegre. O cãozinho foi para dentro do riacho. Nossa. A dona não soube explicar. Ele ficou 1h30 dentro do riacho. Os bombeiros foram chamados para retirar o animalzinho, que conseguiu ser resgatado. Estava um pouco assustado, por óbvio, né? A situação chamou muita atenção das pessoas que acabaram gravando essa ação aí, que foi ontem pela manhã, naquela chuvarada toda. Mas aí depois a dona conseguiu ser encontrada. A Lu Coleman gravou uma reportagem pra gente para nos contar como é que tá a situação do Thomas, o fujão. E daqui a pouco, ainda hoje, a gente vai ver a situação dele agora. Fujão e sujinho, né? Porque ele entrou no riacho e ficou todo sujo. Exatamente. Né? Mas que bom que ele foi salvo também. Então tá, até daqui a pouco, Gabi Lerina, 11h58, faltando 2 minutos para o meio-dia. Lembrando que a gente vai até a 1 da tarde com muita informação para você. E olha só, hoje a gente vai ter muitas informações sobre emprego. Muita gente está precisando de emprego, muita gente está precisando de ideias, né, para conseguir ter um ofício aí nesse momento de pandemia e conseguir, né, ter dinheiro. Por falar nisso, as filas do Cine, na manhã de hoje, elas dão a dimensão, né, desses efeitos da pandemia no mercado de trabalho. Na comparação com o mês de abril do ano passado, a procura pelo seguro-desemprego aumentou 22%, de acordo com a Agência Brasil. Vejam só. A longa fila em frente ao Cine de Porto Alegre não é em busca de vagas de emprego. Que serviço que o senhor encaminhou? Vou encaminhar o seguro-desemprego. Cheguei aqui 15 para as 3 da manhã, para pegar a vaga, né? Que eu vim 2 dias aqui e não tinha vaga.
A imagem retrata o cenário de demissões por conta da pandemia. A fila de pessoas que buscam encaminhar o seguro-desemprego inicia na entrada do Cine, se estende pela Mauá e pela rua lateral, dando a volta na quadra. Para evitar a fila, a alternativa é usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Esse publicitário teve dificuldades com a PP e preferiu enfrentar a madrugada em busca de atendimento. Todas as formas que eles dizem não funcionam. Pela carteira não funciona, pelo e-mail não funciona. O que eles dizem que está aberto não está aberto. Aí fica tudo aqui, fica essa fila de 200 pessoas. É desse jeito que está o negócio. Quem estava à procura de emprego não encontrou fila. A oferta de vagas diminuiu. Na informalidade há 5 anos, Alexandre topa atuar em qualquer área. Esperamos hoje sair com uma boa resposta, se possível assim, né, de algo positivo para que a gente possa chegar em casa e dar uma boa notícia para a família. Né? E agora a preocupação é a seguinte também, a gente vai ter agora o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, depois tem mais uma que pela projeção deve ser tudo ser pago agora ainda no mês de maio. Mas e depois? Né? E depois, como que fica a situação? As pessoas precisam trabalhar, precisam de emprego. O país vivendo esse momento de exceção, né? Um momento extraordinário por causa da pandemia. E por isso, então, nesse momento, as agências do Cine são extremamente importantes, né? Justamente para que elas consigam, né, dar oportunidade e atender à solicitação. Por isso, a gente vai conversar agora sobre isso, sobre a disponibilidade de vagas de emprego aqui na capital e também quem pode, quem deve, né, se dirigir às agências do Cine. E a gente vai conversar agora com o gerente do Cine aqui de Porto Alegre, o Diego Rojas. Olá, Diego, boa tarde, muito obrigado por conversar com a gente. Um momento bastante importante, né, como a gente diz, de exceção e que por isso o atendimento do Cine nesse momento ele é essencial. Boa tarde, André. Estamos à disposição aí para esclarecer as dúvidas, né, que os trabalhadores possam ter em relação. A gente viu que tem pessoas que têm ido de madrugada para as agências do Cine. Há necessidade disso, de irem de madrugada, ou tem uma outra maneira, um outro esquema sendo feito através de distribuição de fichas para que se evite que as pessoas também se amontoem na frente do Cine? Então, André, na verdade, essa questão das pessoas que aparecerem ao Cine na parte da madrugada, isso é uma questão que não ocorre mais, né? Uhum. Não existe essa necessidade das pessoas passarem noite na fila. O trabalhador que precisar caminhar o seu seguro, precisar buscar algum emprego, né, a retomada do mercado de trabalho, basta que ele venha à nossa agência a partir das 8 horas da manhã, que é o horário que nós abrimos. O pessoal costuma chegar um pouco mais cedo, em torno de 6, 7 horas, mas durante a madrugada não existe mais essa necessidade. Uhum. Tá. O que é importante, acho que a gente esclarecer também é quais são os serviços e também falar com relação às vagas de emprego, porque o Cine ele serve para a procura de emprego e também para o seguro-desemprego. Eu queria que tu explicasse direitinho para a gente. Exatamente, né? Além do IMO, que é a intermediação de mão de obra, que é onde o trabalhador que está desempregado nos procura para tentar uma oportunidade de reinserção no mercado, nós também temos a questão do SD, né? Que é o seguro-desemprego. Para isso, não necessariamente o trabalhador precisa vir até a nossa agência. Nós temos aplicativos, existem formas que não obrigam o trabalhador a vir presencialmente, basta que ele acesse os aplicativos, tanto do Cine Fácil, né, que ele precisa do QR Code, que ele solicita ali para nós entregamos dentro do aplicativo, e ali ele pode fazer o encaminhamento do seu seguro. Havendo alguma divergência, algum problema nesse trâmite, ele pode nos procurar que nós concluiremos esse encaminhamento, né? Também temos a questão do GovBR, que ele pode entrar em um outro sistema, um outro aplicativo que ele entra ali e pode dar o seu encaminhamento normalmente via computador ou pelo próprio aparelho celular. Bom, quem não tem acesso à internet, porque muita gente está sem dinheiro, aí vai então direto à agência do Cine. Como é que está a procura? A gente viu que teve um aumento de 22% comparado o ano passado a esse ano na procura pelo seguro-desemprego. Eu pergunto agora pela procura de trabalho, de emprego. Quais são os serviços que se tem colocado à disposição, ou seja, que tem vaga de trabalho?
Ó, realmente, André, a oferta de trabalho ela caiu um pouco em virtude dessa pandemia e de todo esse momento que nós estamos atravessando, né? Mesmo assim, nós ainda temos vagas, as empresas diminuíram a sua oferta, porém ainda temos vagas, né? Basta o trabalhador procurar. Nós retomamos o nosso atendimento, logicamente que um atendimento um pouco diferenciado, né? Tomando todas as normas das autoridades sanitárias aí para que a gente preserve tanto a saúde dos nossos servidores como a dos trabalhadores que nos procuram. Basta que eles venham aqui ou até mesmo acessando os nossos aplicativos da mesma forma como eles podem acessar procurando as vagas de emprego. Tá. E aí, quais são as vagas que tem à disposição hoje no Cine aqui em Porto Alegre? Olha, essas vagas elas variam muito, André, né? As vagas entram e saem a todo momento. Mas vagas mais operacionais, né? De serviços como repositor, serviços em mercados, serviços de limpeza, portaria. Esses são serviços que nós temos com mais rotatividade e maior número aqui nesse momento. E vocês têm ideia de quando que deve começar a retomada, ou seja, esse período que... Porque nós estamos aí, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a sensação que se tem, as informações que a gente tem, ainda no meio, né, de toda a crise. Tem algum planejamento de quando que as empresas devem retomar contratações? A gente vê que teve setores que desempregaram muito, por exemplo, o Vale dos Sinos, uma quantidade muito grande de empresas calçadistas que demitiram, né? Sim, sim. Nós temos acompanhado o mercado, estamos acompanhando toda essa situação, mas infelizmente nós não temos como prever, né, André? É uma situação nova para todo mundo, é uma situação bastante complicada aí, que nós estamos acompanhando e fazendo ações aí para incentivar as empresas a disponibilizarem suas vagas. Mas quanto a uma previsão, assim, de quando o mercado vai reaquecer ou melhorar em termos de oferta de vagas, essa previsão fica um pouco difícil para nós em virtude de tudo isso que nós estamos atravessando, né? É que eu pensei que daqui a pouco até as próprias empresas pudessem sinalizar a vocês de que se tem aí um período de espera, né? Sim, sim. Nós estamos acompanhando e estamos todos os dias, através dos nossos canais de comunicação, mantendo aos trabalhadores informados de todas as vagas que nós estamos disponibilizando. As ofertas de emprego caíram em qual percentual nos últimos tempos, Diego? Olha, o percentual exato eu não saberia precisar nesse momento. Nós ainda estamos fazendo o levantamento e fazendo comparativos com as épocas, com os meses, né, do ano, de anos anteriores, para que a gente tenha esses números de uma forma mais exata. Nesse momento eu não teria como te precisar exatamente isso, mas com certeza as vagas caiu consideravelmente, né, a oferta das empresas. Bom, então os meios de acesso ao Cine, né, os canais de comunicação, né, o aplicativo Cine Fácil é um deles. Qual é o outro? Presencialmente também, as pessoas são atendidas. Mais algum contato que as pessoas podem procurar? O outro é o GovBR, né? Tá. Basta a pessoa acessar ali e já vai completar o seu cadastro e vai estar tendo acesso a todos os serviços aqui ofertados pelo Cine. Tá certo. Obrigado, Diego Rojas, do Cine aqui de Porto Alegre. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Agora, 12:09. Tá precisando de dinheiro? Espera aí, porque o Fala Comunidade de hoje vai dar dicas de trabalhos para complementar a renda em meio à pandemia. Mesmo conversávamos aí com o diretor do Cine aqui em Porto Alegre sobre o problema da falta de emprego, desemprego muito grande, né? Se aguardava isso em meio à pandemia e daqui a pouco, então, nós vamos dar dicas, né, de trabalhos, coisas que vocês podem fazer em casa. E você vai ver também outras informações sobre o caso, aquele crime que aconteceu, segundo a polícia, em família. O crime que aconteceu em Novo Hamburgo no início de março. Pois a polícia dá detalhes agora sobre o caso em que uma jovem de 16 anos matou um namorado e ainda teve ajuda dos pais. E a polícia prendeu hoje de manhã em Santa Catarina o bancário Ricardo Neis, condenado por atropelar ciclistas do bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Vocês lembram dessa história? Pois é, ele estava em Santa Catarina
e foi preso. Em seguida, a gente traz outros detalhes em informação. A Gabi Lerina já pode falar sobre isso? Gabi Lerina, isso aí, nos dá detalhes. Ele tinha saído, né? E era para ter voltado, se reapresentado e não se reapresentou, foi para Santa Catarina, Gabi. Estava desaparecido, né, André? Esse caso ganhou grande repercussão. Foi em 2011 o envolvimento desse ex-bancário, Ricardo Ness, que agora está preso. Olha só, essa captura ocorreu hoje lá em Florianópolis, na Lagoa da Conceição. Ricardo Ness tem 56 anos e foi condenado pelo Tribunal do Júri em 2016 a uma pena de 12 anos e 9 meses de prisão por 11 tentativas de homicídio e 5 lesões corporais. O crime ocorreu em 2011, a gente vai resgatar as imagens, estamos vendo agora esse caso. Cada vez que a gente olha é chocante. Exatamente, durante uma manifestação de um grupo chamado Massa Crítica. Ricardo Ness estava com um filho dentro do carro, eu lembro que ele alegou que ficou irritado por causa do bloqueio dessa manifestação e acabou avançando sobre esse grande grupo de ciclistas. O acusado chegou até prisão preventiva decretada e foi preso na época, mas pouco mais de um mês conseguiu liberdade provisória. Em outubro do ano passado, foi expedido o mandado de prisão após o Superior Tribunal de Justiça permitir a execução da pena. Mas Ricardo Ness fugiu e não foi mais visto. Agora, um outro caso chamou muita atenção ano passado, em agosto, André. Ricardo Ness foi flagrado dirigindo na altura de Osório, na BR-101, em direção a Santa Catarina. Imagina, dirigindo um carro, só que ele estava com a carteira de habilitação suspensa desde 2011 em função desse crime que nós estamos acompanhando. Então, ou seja, desde lá, isso reforçou a tese do Ministério Público de que sim, de que Ricardo Ness precisava ser rapidamente capturado e levado para o sistema prisional. Foi o que aconteceu, então, agora com essa prisão e uma salva de palmas aí ao delegado que comandou essa operação, Arthur Haut. Isso foi quando da carteira dele? No ano passado, em agosto do ano passado. Da carteira dele também foi do ano passado. Nossa, como passa rápido o tempo. Passa rápido, né? O caso aconteceu em 2011 e parece que foi ontem, né, André? Bastante tempo, imagina, 7 anos já. E ali as imagens dele. Muito bem, então preso hoje em Santa Catarina, deve estar retornando ao Rio Grande do Sul e deve ficar preso, apesar dele ser do grupo de risco, né? Pois é. Tem 56 anos aí e alguns problemas. Ok. Vamos a outro assunto, um flagrante de um assalto em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Tem imagens das câmeras de segurança que mostram aí esse homem vestindo moletom, máscara de proteção, boné, chega no mercadinho em São Leopoldo ontem e faz a ação dele. Ele chega a engatilhar a pistola. Que medo, que pânico, hein, André? Esse caso aconteceu, então, ontem à tarde. Ele acaba levando, né, por óbvio, o dinheiro que estava ali no caixa. Esse homem ainda não foi identificado pela polícia. Esse assalto aconteceu no mercado Avenida, lá em São Léo. E quem tiver alguma informação sobre a identificação de quem é esse suspeito aí, pode, obviamente, acionar a polícia e fazer uma denúncia pelo 190, né? Pode ligar e trazer mais informações. Viu o detalhe ali? Ele carregando ali? Sim, isso. Armando ali a pistola, deixando engatilhada, né? Imagina o pânico, colocando o pânico, assustando. E essa é a preocupação que se tem agora, né, Gabi? Principalmente, porque a gente não adianta, vai ter um período pela frente. Aí, primeiro que 4 mil presos foram liberados por causa da pandemia. Tá? Já começa por aí. Teve um grupo que a própria polícia disse, tem um grupo aí do Vale dos Sinos, não sabe se tem relação com essa pessoa aí, mas no Vale dos Sinos, muitos também foram liberados. E eles estão soltos por aí, E agora com a máscara, né, com o pretexto do uso da máscara, se aproveitam disso também para atacar mercados. Fica mais difícil de reconhecer, né? Mas você percebe ali, André, que ele chega já bem tranquilo, né? Já sabe exatamente o que vai fazer, né? É assaltar. Não, e ele sabe e já sabe mesmo onde fica, né? Já tem o conhecimento da onde ficam as coisas, o dinheiro, né? O que tem mais valor para eles ali guardado. Chega a dar uma olhadinha pro lado ali, ver se alguém vai entrar no local e já aciona ali a arma, já engatilha. E a partir do momento que ele pega a arma na mão, que ele mostra, que ele engatilha, bom, as pessoas vão fazer o quê? Obviamente não tem que fazer nada, não tem que reagir. Agora, que é um susto enorme, sim. Infelizmente, a região do Vale dos Sinos tem uma quantidade muito grande de criminosos. A criminalidade é muito grande, até porque, como já dissemos, né, é uma região que ela tem fácil acesso de fuga. Tem a BR-116, tem as estradas que vão aí para tudo que é lugar, as estradas de chão batido, e muitos dos crimes que acontecem, os criminosos fazem isso. Cometem o crime e depois se escondem. Até para Porto Alegre consegue vir, né, fazendo um caminho lá por trás, até vai sair em Gravataí, imagina só. Exatamente. Pega o sentido de Lomba Grande, lá em Novo Hamburgo, né, sai de São Leopoldo, Lomba Grande, faz a volta, chega a Porto Alegre e ninguém vê.
não usando a BR-116. Então, a criminalidade, infelizmente, é muito grande nessa região. Toda a região metropolitana, né, Gabi? Exatamente. É uma região maravilhosa também de belezas naturais, né? Uma pena tudo isso, né, André? Mas a gente sabia que esse risco ia aumentar a partir do momento, né, da liberação de 4.000 presos, né? Sem falar dos que já estavam soltos também, né? Obviamente, os que já estavam soltos. E o mercado para eles... Tem uma outra coisa, Gabi. Tem muitas lojas de conveniência que elas não estão abrindo de noite, né? Sim. Que é onde eles geralmente vão. Né? Muitos postos estão ainda fechando naquela região ali. São os chamados caixa rápidos, né? Dos criminosos, né? Exatamente. Mas percebe muito, a gente percebe que a gente está sempre acompanhando essas ocorrências, André, esse tipo de ocorrências agora em mini mercados, em pequenas lojas, né? E não tem horário com máscara na cara, com máscara na cara, porque nos postos de combustível, nas lojas de conveniência e em outras, não é permitido a entrada de capacete, que muitos usavam capacete, né? E aí, então, eles agora usam a máscara para disfarçar. Gabi, tem um chamado do Lucas Abate em Novo Hamburgo sobre aquele crime que aconteceu em março, a investigação daquele assassinato. Parece uma história de filme, né? Da jovem de 16 anos e que é a principal aí acusada da morte do namorado de 31, com a ajuda dos pais dela, Lucas. Pois é, André, um mistério ainda que está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios aqui de Novo Hamburgo, esse enredo de novela que envolve um assassinato que já chamaria bastante atenção por ocorrer dentro de casa, um drama familiar, uma namorada que supostamente matou o namorado e também, André, a aparição de 2 milhões de reais em espécie dentro de um apartamento. A polícia já praticamente elucidou esse crime, descobriu que, na verdade, toda essa família estava envolvida em um grande golpe, que a polícia não divulga qual seria esse golpe, e o namorado da filha, o João Vitor Friedrich, seria também um elemento desse golpe que eles queriam tirar de cena e, por isso, premeditaram a morte dele. Só que, apesar de planejarem a morte, não saiu como o que era pensado, porque envolvia também um relacionamento do João com a filha do casal. Os dois acabaram brigando em uma festa. O João foi bastante alterado até a casa da família. Eles acabaram cometendo o crime naquele dia 6 de março, não da forma como planejaram. E por isso, André, deixaram esses rastros, como, por exemplo, essas imagens que mostram o pai da jovem e um comparsa colocando o João dentro de uma Mercedes, e depois as imagens que mostram a jovem limpando as marcas do chão. Lucas, a jovem, essa de 16 anos, a acusada, ela está em liberdade, né? E os pais dela estão aonde? Os pais estão presos, André. Os pais estão presos e a jovem está em liberdade. Ela, inclusive, no dia do crime, quando a Brigada Militar chegou no apartamento, chamada por vizinhos que ouviram uma série de disparos, chegou no apartamento e encontrou na garagem a mãe e a filha, jovem de 16 anos, em um carro, em um segundo carro, com as malas prontas para fugir. E as duas foram detidas naquele dia, só que a adolescente, por ser menor de idade, acabou sendo liberada. Mas a mãe permanece presa, assim como o pai, que foi preso no dia seguinte, fugiu aqui da delegacia e depois foi recapturado lá em Santa Catarina. A jovem, então, agora está com outras pessoas da família, porque é menor de idade e não pode permanecer sozinha. A jovem, André, que inclusive conversou com a gente, deu sua versão e disse que ela matou, pois estava se sentindo ameaçada, porque o João estava ameaçando ela e a família, queria matar todos para roubar esses 2 milhões. Só que essa versão, André, não vai ser confirmada, segundo a polícia, porque pelo menos 3 armas diferentes foram disparadas no dia do crime, contrariando a versão de que apenas a jovem atirou contra o João. E aí até que ponto que isso era verdade? Porque nesse caso, será que ele ia fazer esse tipo de ameaça, né? Ameaçando matar a família, e ameaça que, pelo visto, foi mais de uma vez, deu inclusive o tempo, né, de tudo, porque pelo que se viu, planejado, né? Então, assim, seria muita coincidência. Na verdade, foi, pelo visto, pelo que indica aí a polícia, uma desculpa que teria sido dada pelos criminosos, né? E aí? Uma morte que era planejada, André, premeditada, mas não saiu conforme eles estavam planejando, porque teve esse elemento a mais, que era a relação criada entre a adolescente e o João. Os dois tiveram uma briga, então a família, como disse o delegado, de certa forma antecipou essa morte, já planejava matar o João,
mas como teve essa discussão, acabou matando naquele dia e por isso deixou essa série de brechas. Um esquema milionário de golpes, André, milionário de golpes, 2 milhões em seu apartamento, fora o dinheiro que certamente foi oculto, mas Dólares, que ninguém euros. nunca reclamou, ninguém nunca registrou ocorrência, porque as pessoas que investiam nesse esquema também estavam investindo dinheiro ilegal. Muito bem, daqui a pouco então o Lucas traz novas imagens. Atenção, tem mais imagens, outras imagens e também mais detalhes desta investigação. Lucas Abate, que está justamente lá no centro de operações, que está conduzindo a investigação desse crime que aconteceu no mês de março, dia 6 de março, na cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, envolvendo mãe, a garota de 16, a mãe e o pai. Daqui a pouco, outros detalhes, a gente vai para a redação, porque a polícia investiga o assassinato de um jovem dentro de casa, aqui em Alvorada, na região metropolitana. E esse crime, mais um, ainda é um mistério, né, Gabi Lelê? Exatamente, porque a polícia encontrou o corpo deste jovem que nós estamos vendo foto, o Moroni Oliveira, de 31 anos, no domingo, dentro da residência no bairro 11 de Abril, em Alvorada. A polícia não sabe ainda se isso foi um homicídio ou então foi um assassinato. Por quê? Porque o corpo dele não tinha nenhuma marca de faca ou então de tiro. A principal suspeita, a polícia vai esperar o laudo do Instituto Geral de Perícias, é que ele tenha morrido asfixiado. O corpo dele estava amarrado, então isso também chamou a atenção dos policiais. Dentro da residência, alguns pertences dessa vítima acabaram desaparecendo. Então tudo isso está sendo levado em consideração e a polícia está em investigação. A gente não tem mais detalhes desse caso, que começou a ser investigado agora. O corpo deste jovem foi encontrado então dentro de casa em Alvorada, no bairro 11 de Abril, mas é um outro caso cercado de mistérios até então, André. A polícia deve ter alguma pista, logicamente não deve divulgar, para tentar se descobrir a morte desse jovem aí. Que idade dele? 31. 31 anos esse jovem aí que foi morto em Alvorada. Obrigado, Gabi. Meio-dia 21 minutos, agora meio-dia 21, 19 graus é a temperatura. Vamos às informações do esporte? Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, Jeremias Werneck vai conversar com a gente, porque hoje vai ter uma reunião bastante importante. Não sei importante até que ponto, porque não é essa reunião que vai decidir a volta do futebol, né, Jeremias? Oi, André, bom dia para ti, para todo mundo. Boa tarde já, né? Para ti, para todo mundo que está com a gente na SBT Rio Grande. Mas eu vou dizer uma coisa, hein? Futebol gaúcho está trocando os jogos pelas reuniões, tá? É reunião em cima de reunião. E pressão. E pressão. Mas hoje tem uma reunião sim, uma videoconferência muito importante. Não vai definir o dia que volta o Campeonato Gaúcho, mas muito provavelmente vai aprovar uma mudança no Campeonato Gaúcho de 2020. Uma alteração no que diz respeito ao rebaixamento. Ontem a federação propôs e os clubes, a maioria dos clubes já disse que topa não ter rebaixamento no Campeonato Gaúcho desse ano. Ele vai voltar a ser disputado, muito provavelmente com portões fechados. A ideia da federação, a sugestão da federação é voltar a jogar na metade de julho, com L. Daqui a 2 meses. Mês 7, a ideia é voltar em julho, com portões fechados e sem rebaixamento, tá? Certo. Essa é a ideia, essa é a proposta. E hoje eles vão votar isso. É preciso unanimidade. Os 12 clubes precisam concordar. Neste momento, pela apuração que eu fiz, tem um time só que não concorda com essa proposta. Qual? O São José. E o argumento é que, se não cair ninguém agora, vão cair 4 times em 2021. Então, percentualmente, o campeonato de 2021 vai ser muito difícil. E também com reflexos econômicos. É isso que o São José vai argumentar e levar para essa reunião que começa às 14 horas. E, pelo visto, vai se estender pela tarde inteira. Mas acho que vão chegar num acordo, no meio termo, e aí o Campeonato Gaúcho vai ser retomado sem rebaixamento. E um outro detalhe, viu, nessa proposta. Inscrições liberadas. Porque, por exemplo, o Pelotas desmontou o elenco. Então a federação está concedendo aí um afrouxamento no regulamento também para inscrever novos jogadores. Até porque tem muita gente de fora, né, Jeremias? Eu vi um caso esses dias de um jogador que é do extremo norte do país, em meio à pandemia, foi ficar com a família, precisa trabalhar para sustentar a família, o garoto. Então acontece isso muito, né? Aconteceu muito, o pessoal voltando para suas terras. Agora, me diz uma coisa, recomeça em julho e termina quando?
Porque tem que ter um prazo para terminar olha só, por causa André, dos campeonatos, os outros campeonatos, né? Assim, esses detalhes eles vão ser definidos em uma outra reunião. Tá. Não vão ser definidos hoje. No dia de hoje, além dessa aprovação de mudança no regulamento, muito provavelmente vai se voltar a discutir os jogos todos sendo disputados em uma sede única. Provavelmente Porto Alegre. Tá? Essa é uma ideia que divide opiniões, precisa ser bem azeitadinha, mas essa ideia vai ser colocada de novo aos clubes. Jogar em Porto Alegre. Aí usando os estádios que a gente tem aqui, né? Estádio do Zequinha, estádio do Grêmio, estádio do Inter, quem sabe estádio da PUC. André, deixa eu dar uma outra informação, tá? Sobre o futebol. O Inter foi condenado em primeira instância a pagar quase R$1 milhão ao volante Fernando Bob. Fernando Bob hoje está no Boa Vista, do Rio de Janeiro, mas ele passou pelo Beira-Rio entre 2016 e 2018. E lá em 2018, o Inter fez um acordo para rescindir o contrato do Fernando Bob. Mas o Inter não cumpriu esse acordo, pagou 2 parcelas de 11. Fernando Bob entrou na justiça e ganhou em primeira instância. São R$700 mil que o Inter tem que pagar. O Colorado já anunciou que vai recorrer, mas essa é uma péssima notícia para o Inter, ainda mais em meio a essa crise financeira que o clube está passando. Agora, essa crise financeira aí, que é uma crise que atinge a todos, vai atingir a todos, né, economicamente, e inclusive no mundo esportivo vai ter um reflexo muito grande também no que se refere ao valor, né, o valor do jogador, né, Jeremias? As pessoas, juristas, analistas financeiros estão imaginando que a bolha do futebol ela vai estourar. O que é a bolha? As transações caras, os salários caros, premiações caras. Mas esse é um efeito que a gente vai ter que esperar para ver. Esperar 2021, 2022, as consequências da pandemia. Quando a pandemia terminar, quando ela for controlada, quando ela for controlada e quando os jogos voltarem, de imediato a gente ainda não vai ter um reflexo. A gente vai sentir um reflexo nas temporadas seguintes. Mas é a previsão de muita gente de que essa bolha vai estourar. A Holanda, né, que quando retomar o campeonato, já disse que com torcida só quando tiver a vacina contra o coronavírus. Ou seja, tem bastante tempo e bastante bola aí pela frente. Obrigado, Jeremias Werneck, em home office, trabalhando em casa, conversando com a gente. Muito bem, gente, vamos atualizar o mapa aqui, vamos mostrar o mapa do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, com os números, a atualização, 2.917 casos confirmados, 111 mortes, atingindo 205 municípios nos últimos dias. De um dia para o outro, cerca de 5 municípios novos foram surgindo, né, com pessoas contaminadas. Chegamos aqui em Porto Alegre com 546 casos, Passo Fundo 277, Lajeado 202, Bento Gonçalves com 137, Marau, né, que é próximo a Passo Fundo, com 130, 107 em São Leopoldo. Muitos aqui em São Leopoldo trabalhavam em frigoríficos lá na região de Lajeado. Caxias, na Serra, 68, Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, com 53, Garibaldi, com 52, Venâncio Aires, com 49. Qual é a Bagé? Nós tivemos 2 casos novos. Então aqui, ó, só para a gente ter uma noção, ó, aqui aparece 31, mas os 29 que a gente mostrou até ontem, eles todos já estão recuperados. Até Bagé comemorava que os números não estavam crescendo, mas aí, portanto, tem mais 2 novos casos no município de Bagé. Vamos dar uma olhadinha qual é o número de recuperados. Lá em cima a gente consegue ter esta noção aqui, ó. Em recuperação, 1.123, óbitos 111 e recuperados aqui, ó, 1.683. Só rapidamente, um pouquinho aqui embaixo, aquela linha verde aqui, só para a gente só observar a curva, ó, número acumulado de confirmados por data de confirmação. A gente vê aqui, dá a sensação, não é, de um achatamento desta curva e a gente espera que assim continue, ou seja, né, se mantendo o controle das infecções no Rio Grande do Sul. Muito bem, o decreto que determinou, né, esse modelo de distanciamento, né, distanciamento controlado aqui no Rio Grande do Sul, dividiu o estado em 20 regiões, que separou por cores de bandeiras. Você sabe que cor é hoje, por exemplo, a bandeira na sua cidade?
O site, né, que a gente mostrou, que a gente já mostrou ontem, né, do governo do estado, que não é esse que nós mostramos agora, esse é da Secretaria da Saúde, mas é um site completo e ele disponibiliza todas as informações. E o colega Glauco Paza vai nos ajudar a compreender e como acessar, né, Glauco? Informações de todo o estado em um clique. Onde o comércio funciona com mais liberdade e os serviços. A novidade foi apresentada pelo próprio governador. Distanciamento.controlado.rs.gov.br e aqui você vai poder acessar a essas informações. O site foi criado exclusivamente para informar sobre as novas medidas. Além de abrir as portas para a atividade econômica, o objetivo é fazer também com que a população tenha acesso às explicações. Afinal, por que numa região é de um jeito e na outra pode ser diferente? A página distanciamento-controlado.rs.gov.br explica a adoção das cores das bandeiras, pela ordem de gravidade, amarela, laranja, vermelha e preta, e permite a consulta sobre o funcionamento dos mais variados setores em cada cidade e os protocolos que devem ser seguidos. Basta digitar o nome, Lajeado, por exemplo, região com bandeira vermelha. Depois de selecionar a cidade, escolha o setor. Comércio é uma das opções. Aí vai estar descrito o que pode e como pode funcionar. Poderá significar ter ajustes ali na frente, o que não significará ceder a pressões que venham, porque serão todas as análises feitas por um comitê técnico de especialistas, ponderando as sugestões, as críticas que vierem. E ali também são explicados os métodos usados para dividir o estado de acordo com o risco de cada área, inclusive dados estatísticos, ao alcance das mãos. Bom, todo sábado vai ser feita o sistema vai fazer a avaliação e vai anunciar qual vai ser a cor da bandeira para meia-noite da segunda-feira seguinte. Ou seja, no sábado agora vão ser rodados os mapas, né, as cores das bandeiras, e então vai ser anunciado e a partir de segunda a gente fica sabendo se a nossa região permanece ou troca a bandeira. Sendo assim, todo o sistema muda e a gente consegue saber o que vai mudar, o que pode abrir, quais são os critérios que essas lojas, o comércio, enfim, tudo é muito facilitado. Então, sábado é dia da gente saber qual é a cor da nossa região. Você vai ver ainda hoje novas informações sobre aquele caso, aquele crime em família que aconteceu em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A polícia dá detalhes sobre este caso em que uma jovem de 16 anos matou um namorado e ainda teve a ajuda dos pais. Tá pronta a reportagem? Tá pronta? Em seguida a gente vai mostrar a reportagem. E olha só, tá precisando de dinheiro? O Fala Comunidade de hoje vai te dar dicas de trabalhos para completar a renda, né? Em meio à pandemia. Se você está precisando de dinheiro, fique ligado que daqui a pouquinho a gente vai dar muita dica. Inclusive, a gente vai se dedicar bastante aqui no SBT a mostrar alternativas, opções de trabalho, aonde que se pode ter... Um pouquinho a gente conversou com o gerente do Cine aqui em Porto Alegre, justamente, né? Tem muitas instituições que estão ajudando, colaborando para facilitar o acesso das pessoas para que encontrem o emprego de volta, né? Em meio a todo esse momento que a gente vive desde o início do ano com a pandemia, e a gente sabe que ainda vai demorar mais alguns meses para que isso tudo passe. Enquanto isso, a gente vai ajudar você, né, com ideias, com alternativas e tudo mais. E a gente vai mostrar o cachorrinho. Vamos mostrar, cadê aquele cachorrinho? O Fujão, é o Thomas, é o nome do cãozinho? Ou ele foi resgatado de um riacho ontem de manhã? A gente não sabe bem como que ele fugiu, mas ele foi resgatado, olha só que bacana, estava sujo, né? O Thomas estava sujo, teve que tomar um banho e fez depois até foto com a equipe que ajudou a resgatá-lo aqui em Porto Alegre, do Arroio Sarandi. Então daqui a pouco a reportagem e os detalhes. Chamado do Lucas Abate, né? Outras informações sobre a investigação de um crime, né, que chocou na cidade de Novo Hamburgo, lá no início de março. Aí nas imagens, o momento em que o homem de 31 anos é colocado no porta-malas do carro e sem saber
sem saber, tá ali a hora que eles colocam no porta-malas, sem saber que tinha uma câmera que estava funcionando e gravando toda a cena. E eu acho, né, Lucas, que essa câmera aí, ela foi essencial. A gente vê a mãe, né, colocando uma coberta na câmera para tapar, só que tinha uma outra gravando. E esta outra câmera foi reveladora, Lucas Abate. Pois é, uma verdadeira atrapalhada, André, porque eles tentaram cobrir a primeira câmera, a câmera mais próxima, mas acabaram esquecendo uma câmera lá no fundo que acabou pegando o momento em que desce o pai e um comparsa, que inclusive é um policial militar temporário, já com o corpo de João Vitor enrolado em um cobertor e colocam dentro do porta-malas da Mercedes para ocultar em São Sebastião do Caí, onde o corpo foi encontrado na semana seguinte. Logo depois, nas imagens também, mostrando a jovem adolescente, namorada de João, tentando limpar as marcas de sangue antes da chegada da Brigada Militar. Isso tudo, André, que aconteceu por volta das 3 horas da madrugada do dia 6 de março e desde então a polícia vem montando um verdadeiro quebra-cabeças para elucidar esse crime, porque não basta só o homicídio, só o assassinato, mas dentro da casa a localização de mais de 2 milhões de reais, inclusive em algumas moedas de dólares, algumas placas falsas de carros oficiais da Câmara de Deputados, sim, carteiras da OAB, 118 celulares, enfim, uma série de itens. O que faziam com essa placa clonada, né? Qual era o objetivo, qual era o uso dessa placa? E outra coisa, um crime que acabou levando a um outro crime, um grande crime, né? Que tanto é que eles tinham dinheiro, celulares. E é isso que a polícia também tenta desvendar. Qual era a finalidade daquela placa clonada da Câmara dos Deputados, Lucas? Provavelmente, André, para a aplicação desses golpes. A polícia não abre muitos detalhes dessa investigação dos golpes, porque ainda está em andamento, está tentando investigar outras pessoas que estão envolvidas, mas provavelmente essas placas eram usadas para golpes. De repente, como se tinha também algumas carteiras falsas da Ordem dos Advogados do Brasil, carteiras de advogado. De repente, o pai se apresentava como advogado, por vezes se apresentava como algum tipo de assessor parlamentar. Inclusive, em uma imagem que a gente vai reproduzir daqui a pouco, mostra o pai chegando no apartamento com um distintivo que seria da Polícia Legislativa. Então, André, uma série de itens falsos, falsificados, que poderiam levar as pessoas envolvidas no esquema a crerem que, de fato, eles eram alguém ligados com política, com influência, para facilitar na aplicação desses golpes. Exatamente. Então tá aí, Lucas Abate. E em seguida a gente vai mostrar a reportagem, né? Lucas? Temos agora, André. A gente vai ver agora a reportagem, é isso, Lucas? Então a gente vai acompanhar agora. As imagens mostram o sogro de João Vitor Friedrich, de 31 anos, e um comparsa colocando o corpo da vítima no porta-malas de uma Mercedes. A namorada dele, uma adolescente de 16 anos, aparece limpando as marcas de sangue no chão do prédio onde ela morava com os pais. No apartamento da família da jovem, a polícia encontrou 2 milhões de reais, 118 celulares e placas falsas de veículos da Câmara de Deputados. Esse dinheiro todo que foi encontrado no apartamento era um dinheiro oriundo de golpes de estelionatos praticados por eles, que todos, né, faziam parte de uma associação criminosa, tinham tarefas, né, nesses golpes, e o João Vitor era o responsável pela intimidação das vítimas e para a defesa dessa quadrilha, digamos assim. São acusados pelo crime os pais da namorada de João e outras 3 pessoas. A jovem responde ao inquérito separado por ser adolescente. Na versão da defesa, foi a namorada quem matou João. Em entrevista à nossa equipe, ela disse que João estava agressivo e ameaçava matar a família dela para ficar com os 2 milhões. Eu quero saber a senha do cofre do teu pai. Eu sei que tu não vai namorar mais muito tempo comigo. Eu quero saber a senha, eu vou matar tu e tua família e vou fugir com o dinheiro. Para a polícia, o assassinato foi premeditado, mas não aconteceu conforme os pais da namorada planejaram. Há diálogos, né, que nós conseguimos, né, nos aparelhos celulares em que mostram a adolescente indo pessoalmente negociar e comprar, ela adquiriu uma arma de fogo com silenciador, e isso ela conversa com o pai. Vizinhos ouviram os disparos e chamaram a Brigada Militar, que foi até o local. Na garagem, os policiais encontraram mãe e filha com as malas prontas para fugir. As duas foram detidas. O pai da jovem já havia deixado o apartamento com o corpo de João.
O sogro da vítima foi preso um dia depois do crime. Mesmo algemado em uma cadeira, ele conseguiu fugir da delegacia, mas foi recapturado em Santa Catarina. O corpo de João só foi encontrado uma semana depois da morte, enterrado em São Sebastião do Caí. O carro usado para transportar o corpo foi incendiado. E tem uma outra imagem... olha só, imagem... André, a cronologia. E tem uma outra imagem que a gente daqui a pouco vai mostrar, né, Lucas? Tem uma imagem que foi divulgada agora há pouco pelo delegado Márcio Niederauer, novas imagens mostrando a dinâmica do fato fora do apartamento. A chegada primeiro da jovem, acompanhada do policial, depois a saída do pai com o policial, a chegada do João, até mesmo a parte em que eles levam o corpo de João nessa Mercedes. Mas para explicar um pouco a cronologia desse fato, André, porque a família, segundo a polícia, toda a família era envolvida em um grande esquema de golpes. Estava aplicando golpes, inclusive, segundo o delegado, mexendo com gente grande, não só em Novo Hamburgo, mas de todo o Brasil. E eles começaram a sofrer ameaças, pessoas que queriam reaver o dinheiro que acabaram perdendo no golpe. E é aí, André, que entra o João Vitor nessa história. Ele vem com uma espécie de segurança, um braço armado desse esquema de golpe, só que acaba se envolvendo com a filha do casal, com a filha dos golpistas, e então segue todo esse enredo que envolve o assassinato, a polícia apurando um crime, descobrindo um extenso esquema de estelionato. Não, e um detalhe, ela com 16 anos que comprou uma arma, Lucas. É uma das hipóteses da polícia, inclusive tem um áudio que a polícia teve acesso em um dos celulares, 118 celulares foram apreendidos. Nossa. Todo esse material foi analisado. Em uma conversa nesse celular encontrada, ela negocia, André, a compra de uma arma, mas não uma arma qualquer, uma arma com silenciador, para que as pessoas não ouvissem esse crime. Até porque a Brigada Militar só chegou no apartamento porque os vizinhos ouviram os disparos. Então, como o João era uma pessoa sem muitos vínculos familiares, sem muitos conhecidos, certamente a família pretendia, na versão da polícia, sempre lembrando, a família pretendia, de certa forma, matar e sumir com o João e, de certa forma, ninguém daria conta desse desaparecimento. Só que como aconteceu toda essa situação, essa relação entre a jovem e o João, a briga numa festa e o consequente assassinato dentro do apartamento, os vizinhos ouviram, chamaram a brigada e foi descoberto todo esse esquema. E daqui a pouco, então, o Lucas mostra as imagens que chegaram novas a respeito do envolvimento dessa investigação. Obrigado, Lucas. Vamos para a redação, que tem um flagrante de um furto aqui no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, Gabi Lerina. Sabe aquele bandido Homem-Aranha, André? Pois é, ele anda circulando. Eu achei até que era ele aqui quando eu vi a tua mão subindo. Eu levei um susto aqui, ó. Mostra aqui, ó. Olha como é que ela fez, ó. O Homem-Aranha. Tá aqui atrás de mim. Aqui, mais pra cá. Que nem que eu faço com a Catarina, com a minha filha, o Homem-Aranha. Não, falando sério agora, mas onde é que ele foi? Olha lá, ó, escalando. Sim. Ele escalou um pedaço da parede, de acordo... Olha lá. Aquele especialista em luz, né? Isso, ele, ó, gateou esses refletores aí que valem cerca de R$500. Isso aconteceu na Rua da República por volta das 3 horas da madrugada, na madrugada de ontem. Então, olha só, pegou, levou e zarpou. Assim, bem simples, né, André? Esse caso aí é um condomínio, então, como eu disse, fica na Cidade Baixa. Primeiro ele dá uma caminhadinha, dá uma olhadinha pro lado, vê que não tem ninguém olhando, vai lá, dá uma subida, ó, escala um pedaço da parede, arranca os refletores e leva embora. Porque ele já tinha feito, tinha cometido outros crimes assim. Diz que é um velho conhecido da região ali. Costuma fazer escalar essas paredes, grades, enfim. Que ele é o Homem-Aranha ali da Cidade Baixa, né? Esse caso aconteceu, então essas imagens são das câmeras de circuito desse condomínio ali na Cidade Baixa. O síndico disse que esse valor aí que ele foi, esses refletores valem em torno de R$500, já foram recolocados no local, mas é um prejuízo, né? Imagina toda hora isso acontecendo, né, André? Não, e é incrível que ele, com um alicatezinho, acho que até a gente já mostrou isso, um alicate, ele comete os crimes assim, ele não tem medo nenhum de levar choque, né? Parece até que, de fato, ele é entendido. Talvez até seja. Daqui a pouco até sabe, né? E esse aí, diferente daqueles outros que a gente está mostrando aqui, não está usando máscara de proteção, né? Não está usando. Então fica mais fácil de ser reconhecido. E vamos mostrar a cara dele de novo, então. Vamos. Em seguida a gente vai mostrar a cara dele. Lá vai crime ele que subindo. aconteceu aqui no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.
E estava chovendo. Tava. Que essa imagem ou era de agora ou era de 5 meses atrás, porque chuva em Porto Alegre fazia 5 meses que não chovia. Então tá aí a imagem, ele mostrando o momento que ele pegou. E foi embora. Ele olhou para o lado para ver, mas não viu que tinha uma câmera bem no rostinho dele. Ou até viu, mas né, sei lá, a gente não sabe, né? Tá lá. Agora vai aparecer melhor, ó. E mexendo com eletricidade com a maior destreza, habilidade, sem proteção absoluta nenhuma. Tá aí a cara dele, né? Tá aí quem conhece, quem já viu, avise, porque não é a primeira vez que ele anda atuando aí pela região. Circulando pela Cidade Baixa. Gabi, outro assunto. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 12 quilos de cocaína na BR-101 em Osório, aqui no litoral norte. Mais uma apreensão aí da Polícia Rodoviária Federal, Gabi. E tudo começa com aquela história, né? Os motoristas acabam se mostrando muito apreensivos, os policiais já têm a tática, já conseguiram identificar e, prenderam esse homem que estava carregando e escondeu bem, mas muito bem a droga, vamos combinar, né, André? Estava dentro lá da parte, embaixo do carro, bem escondido, os policiais tiveram que ter um pouco mais de detalhe, né, para poder encontrar essa droga. Encontraram mais de 12 quilos de cocaína. Olha, de acordo com informações da polícia, essa quantidade daria para produzir mais de 20 mil porções da droga para revender. O traficante tem 31 anos, foi preso em flagrante e ele ficou muito nervoso durante a abordagem. Ele não soube explicar o que estava fazendo, para onde é que ele iria, que viagem que ele estava fazendo. E aí os policiais começaram a investigar, começaram a perceber, começaram a desmontar algumas partes do carro e acabaram encontrando toda essa droga aí. Ele acabou admitindo o motorista que foi pago para transportar a droga da região metropolitana de Florianópolis para São Leopoldo. Acabou sendo preso e encaminhado com a droga e o carro à Polícia Civil em Osório. Já quase 7 toneladas de drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias gaúchas só em 2020. Eu não lembro de ter visto exatamente, pelo menos nesse lugar aí. A gente já viu no painel, já viu no porta-mala. No banco. No banco, dentro do banco, exato. Mas vê onde é que eles colocaram ali, ó. Eles aproveitaram, né, que tem um vão ali no chassi do carro. Esconderam a droga e botaram um fundo falso, assim, perfeito, né? Nem o cãozinho aquele vai sentir cheiro da droga aqui, né? Acharam que o crime seria perfeito. E vejam que a droga ia para a região metropolitana, para o Vale dos Sinos. Vale dos Sinos, né? A gente falava há pouco, né? A criminalidade na região do Vale dos Sinos, né? Muito a ver com o tráfico de drogas na região. Mas muito bem, mais uma ação da polícia. Obrigado, Gabi Lerina. Muito bem, Lucas Abate. Atenção para a imagem, atenção para a imagem. Nova imagem do que a polícia diz, um crime praticado por um casal e a filha de 16 anos, sendo a menina de 16 anos a principal acusada, né, Lucas? Ela teria matado o namorado de 31 anos com a ajuda dos pais. E tem imagem nova, Lucas. Pois é, André. Na verdade, essa jovem, ela diz que ela cometeu o crime, mas para a polícia todos estavam envolvidos nesse homicídio, até porque foram localizados disparos de 3 armas diferentes no local do crime. Essas imagens novas, André, mostram, que foram divulgadas hoje pela Polícia Civil com a quebra do sigilo, mostram com mais detalhes, até mesmo em cor, aquelas cenas que a gente já tinha, de certa forma, divulgado antes em umas imagens com uma menor resolução. Mostra primeiro o João Vitor chegando no apartamento e depois saindo na garagem. E depois, André, presta atenção nessa situação. Chega o sogro e o comparsa, que é o policial militar temporário, e acabam entrando no prédio. E um detalhe que passaria despercebido, mas não passou para a polícia, é que tem um distintivo no peito do sogro. Esse que também seria um distintivo falso da polícia legislativa. Um outro elemento falso que acaba entrando nessa história. Depois, André, depois que eles entram no apartamento, eles mandam a vítima, o João, voltar para o apartamento. Se passa, provavelmente nesse meio tempo, as discussões dentro do apartamento, os disparos e, na sequência, eles descem com o corpo do João enrolado nesse cobertor e colocam no porta-malas da Mercedes. E, por fim, a jovem aparece limpando as marcas de sangue que foram deixadas na garagem. Só ajuda a identificar. Volta ali um pouquinho na imagem que a gente consegue ver. Volta um pouquinho na imagem aqui. É o distintivo, que é o pai da garota, é isso? Vai aparecer esse de roupa clara ali. Deixa rolar ainda, deixa rolar a câmera. Agora, quando eles estiverem vindo, que a gente consegue ver, ó. Para ali, ó. Para aqui a imagem, ó. Esse aqui, ó.
que até parece que está com... Ó, vê que o distintivo, ó, a gente consegue identificar. E está armado, me parece, não está? Está armado, né? Está armado, André. Tá. Ele, para quem não conhecia, ia imaginar que ele fosse algum tipo de policial militar, policial civil, Sim. chegando até o local. Mas, na verdade, não passava tudo de mais um elemento falso nessa história. E, Lucas, tem um outro que está armado também, que é o que vem pelo lado de fora. Você deve lembrar dessa imagem. É o que tem na camisa... É o que tem na camisa, tem um desenho na camisa. Ele está de bermuda, chinelo de dedo. E ele também estava armado. Na hora que eles saem do elevador, ele também está armado. Aí o momento que a menina limpa o sangue... É o policial militar temporário. Policial militar temporário, mas não estava atuando? Não estava atuando? Ele é aquele temporário que atua, se eu não me engano, por 2 anos na corporação. E estava, sim, atuando, mas nesse momento estava a paisana. Ele seria um amigo da família ou do João Vitor e por isso entrou na cena do crime. Só para entender um pouco a cronologia, André... Acontece essa briga entre a jovem e o João na festa e a jovem retorna da festa com esse amigo, com o policial temporário. Os dois entram no apartamento onde está o pai e a mãe. Nesse momento, o pai e o policial militar acabam saindo do apartamento e vão até a festa em busca do João. Só que acontece um desencontro. Quando eles saem do apartamento, o João acaba chegando pelo outro lado e entra e encontra a filha e a mãe sozinhas dentro de casa. E elas conseguem, de certa forma, avisar o pai e o policial, eles se tornam... E é nesse momento... Nesse momento, pode terminar, Lucas, pode terminar. Nesse momento em que aparece eles entrando com distintivo e armados, é o momento em que o João já está dentro do apartamento, eles já saíram, foram até a festa, não encontraram ele, então eles retornam. Então, nesse momento que eles entram, eles já sabem que o João está lá dentro. Então, esse é o instante anterior ao crime, ao momento em que eles sobem no apartamento e acabam matando o João. Essa é a Mercedes preta que depois foi encontrada queimada. Olha o detalhe aqui, gente. Os LEDs, né? Os que substituindo o giroflash, né? Que a gente tem nos carros da polícia. De um tempo para cá a gente tem visto o giroflash mais moderno, né? Como é que é? Com LED. Então aqui a gente consegue ver que é um carro preto. Né? Já o próprio carro já era disfarçado. E ali, então, o LED como se fosse, né, de uma viatura policial. Esse aqui é o temporário, né? Policial temporário, que quando ele chega, ele está com uma arma, uma pistola, na mão direita. Ele aparece aqui de bermuda e chinelo de dedo. Né? E aquele de escuro, então, Lucas, é o pai, é isso? O pai da menina? O que tá com uma... É o pai. O que está com distintivo no peito é o pai. Uma roupa clara, tá. E aí tem um terceiro. Então a gente já identificou o policial, que é esse que está aí com um desenho na camisa de bermuda. O pai que está com distintivo e que entra na direção, no assento do motorista. E a terceira pessoa é quem? Aquele que está de preto? A terceira pessoa... Tem mais um comparsa envolvido. Só para... A gente tem uma outra imagem, André, vai facilitar na identificação dos envolvidos. Uma imagem que entrou agora há pouco, que mostra a menina chegando agora no apartamento, acompanhada do Isaac. O policial. Essa imagem que está aparecendo agora, vai aparecer agora o policial. Isso. Abraçado? A menina chega da festa acompanhada. Ele abraça ela? Na imagem. Eles chegam juntos da festa. Isso, chegam juntos porque na festa... A jovem acabou brigando com o João, então foi o policial militar que buscou ela na festa e levou até a casa. Então, nesse momento, mostra a jovem ali, claro, ele com o rosto oculto, acompanhada do policial. Eles entram abraçados e ele está ali de bermuda e também de uma camiseta um pouco mais clara. Certo. Isso a gente corta. Agora ele está com a bolsa dela e com a mão na garagem, com a mão no ombro. Esse é o momento que eles chegam, então, em casa... Depois da festa, depois da briga, é isto. E aí, nesse momento, ainda a vítima ainda não tinha chegado, é isso? Não, eles chegam nesse momento, eles sobem até o apartamento e no apartamento está a mãe e o pai da jovem. E a jovem, nesse momento, diz que estava sendo agredida pelo João na festa. Então, o que acontece, André? A jovem fica em casa e o pai sai junto com esse policial. Eles saem do apartamento armados e vão em busca do João.
Só que nesse mesmo momento que eles saem do apartamento, saem pela garagem, inclusive com a Mercedes, o João chega pelo outro lado. Então deu um certo desencontro. E o João está de preto. O pai e o... A vítima está de preto, que é o João. Oi? O João, que é a vítima, está de preto. O João chega sozinho. Isso, chega sozinho. Com uma roupa preta. Eu acho que na outra imagem a gente consegue, uma roupa preta. Certo, então continua a cronologia aí. Vai seguindo que a gente está acompanhando aqui e tentando fechar ali o quebra-cabeça. Pode continuar. Tá, então nesse exato momento que eles saem, o João chega pelo outro lado, entra até o apartamento e no apartamento está a jovem e a mãe. E nesse meio tempo tem uma discussão, até mesmo a família acaba pegando as armas e a mãe chega a tirar contra a porta, de certa forma, para afastar o João. E nesse momento elas conseguem avisar o pai e o policial militar que voltam até o apartamento e é nesse momento que as câmeras não captam mais porque já está ocorrendo tudo dentro do apartamento e provavelmente é o momento em que aconteceu o crime. Aí a vítima entrando, a vítima entra ali sozinha, ele está de preto. Agora a gente vê quem está mais na frente é a vítima, ó. A vítima caminhando sozinha na garagem. Aí a hora que eles foram buscar a vítima, então estão os três juntos. Tá. Não, a gente vai e o Lucas vai trazer mais informações também, porque agora o processo foi aberto e a gente vai conseguindo fechar esse quebra-cabeça até para entender toda essa movimentação aí, Lucas. E a gente vai continuar falando ainda, mesmo hoje às 19h20, né, no segunda edição, com amanhã também acompanhando esse caso aí que aconteceu no início de março em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, e por causa de um crime se descobriu um outro grande crime envolvendo, portanto, essa família, segundo as informações da polícia. Obrigado, Lucas Abate, que está em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, conversando com a gente ao vivo. 12h e 54 minutos. Você já ouviu falar do Costurando Solidariedade? Né? Bonito, né? Um projeto aqui em Porto Alegre que ajuda muita gente a conseguir uma renda extra no final do mês. Hoje, o Fala Comunidade tem uma companhia diferente. Assista. Bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Aqui, parte dos 100 homens e das 100 mulheres que confeccionam máscaras e aventais moram nessa comunidade. E olha só quem vai nos acompanhar, a primeira-dama do município, Tainá Vidal. Muito prazer, Tainá. Prazer, muito obrigada pelo convite de estar aqui mostrando para vocês esse trabalho tão bonito que o pessoal do Bonfim aqui está fazendo. Além de fazer a solidariedade e ajudar nesse momento de combate ao coronavírus, a proteger a comunidade, ele também está fazendo a economia criativa, o desenvolvimento econômico e a geração de emprego através da campanha. Comprou uma máscara, doou uma para a comunidade. Ou seja, tu trabalha o movimento financeiro, o desenvolvimento econômico e também protege a comunidade. Eu já trabalhava em estofaria e com essa parada que deu do coronavírus, eu parou o meu serviço também, né? Daí eu resolvi ajudar nessas máscaras aí. A senhora já costurava antes? Olha, me falaram super bem das suas máscaras, que a senhora é top na costura. Deixa eu ver as máscaras que a senhora tá fazendo, me mostra aí. Que linda, adorei, adorei, olha que linda essa aqui. Muito chique, hein, dona Eli? De muito bom gosto, hein? E que bonito o acabamento que a senhora faz. Que lindo! Para nós, da Associação dos Moradores, estamos muito felizes porque é um projeto que vem fomentando a renda da comunidade. A gente percebe nas costureiras aqui da comunidade a alegria de participar, saber que elas estão incluídas nesse projeto. Costurando Solidariedade, ele veio para isso, que a gente trabalhe cada vez mais a sensibilidade que todos nós temos dentro do nosso coração. E o momento de hoje é que a gente cuide uns dos outros, porque nós estamos isolados, nós estamos muito unidos. Eu agradeço do fundo do meu coração, muita gratidão por todas essas pessoas da própria comunidade que estão se mobilizando nesse momento.
Muito legal. E olha só, um pastor alemão que foi encontrado dentro do Arroio Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, foi resgatado, vejam só. Thomas já está são e salvo em casa, mas com fome e cansado. Mal levantou para comer. Ele é muito nosso. O pastor alemão e o filho Theo, uma mistura com Sharpei, fugiram de casa na manhã de terça-feira. A família pediu ajuda nas redes sociais para encontrar a dupla. Thomas foi localizado dentro do Arroio Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Os bombeiros levaram 1h30 para fazer o resgate. O animal ficou sob os cuidados de protetores. Depois do banho, foi devolvido aos donos. Ele estava bem debilitado, bem cansado. Eu prontamente me prontifiquei a ficar com ele devido a grande repercussão no Facebook. A dona, que estava procurando por ele, entrou em contato comigo e foi buscá-lo, né? E aí a gente fez a devolução dele, né? Entregou para ela, para a família que cuida dele, que cuidou dele. Mas mesmo assim a gente fez um termo de responsabilidade, né? Ele vai ser acompanhado durante 6 meses. Segundo a família, o portão da casa, que fica no Parque dos Maias, também na Zona Norte, está com problemas na fechadura, o que facilitou a saída dos fujões. Apesar do Thomas já ter voltado para casa, a angústia não parou por aí. É que o Theo, o mais novo, continuou desaparecido. A boa notícia veio na manhã desta quarta. Uma mulher avistou o cachorro andando pelas ruas perto da Assis Brasil e ele voltou para casa. Esfomeado, o cão devorou um prato de ração e agora a família finalmente está completa. Graças a Deus acabou tudo bem. Thomas, vai pra quarentena agora e não sai de casa. A gente se vê amanhã. Um bom dia a todos. SBT Rio Grande. Oferecimento. Cartões de crédito Banrisul. Compras online com mais segurança. Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Ser Previdente. Um plano pra vida. Serprevidente.com